Fala, meu povo, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a frequência que vocês consomem industrializados na rotina de vocês? Uma vez por semana? 3 vezes por semana? 2 vezes no dia? Eu sei que eles são práticos, né? Mas você sabe os prejuízos que eles causam para a nossa saúde? Você já chegou a ver o rótulo para ver a quantidade de ingredientes que eles têm? O que são os ultraprocessados? São os alimentos que vieram da indústria e que tem pelo menos de 4 a 5 ingredientes na composição, tá? Normalmente, a grande maioria desses ingredientes são feitos dos antes, né? Então, os conservantes, aromatizantes, corantes, flavorizantes. Qual que é o grande problema deles, né? O nosso fígado, né, que é o órgão que metaboliza as nossas toxinas, o que a gente consome, tanto de nutrientes ou medicamentos, ele é sobrecarregado para poder mandar embora, né, esses compostos que são vistos como toxinas para o nosso corpo. Aí qual que é o problema? Você aumenta muito compostos inflamatórios no corpo. Vocês já me escutaram em outros vídeos falando sobre a inflamação. E eu sempre friso que a inflamação, ela é uma defesa do corpo. A gente precisa dela, tá? O problema é quando você vai alimentando essa inflamação e ela se torna crônica. Qual que é o problema disso? Você começa a dar gatilhos para várias doenças, tá? Um problema que eu acho, na verdade, crucial dos industrializados é o que eles afetam a nossa microbiota intestinal, tá? Então, o que é a microbiota intestinal? São aqueles micro-organismos, né? Então, as bactérias, os fungos, que estão povoando o nosso intestino e que vivem em harmonia, né? Quando está em harmonia, você tem benefícios para o corpo, tá? Então, produção, por exemplo, de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, produção de substâncias anti-inflamatórias, de vitaminas. Sim, você precisa das bactérias para ter vitaminas no corpo, tá? Então, você tem o teu corpo reguladinho, sem inflamação crônica, tá? Problema dos industrializados, o que eles fazem? Eles geram esses compostos inflamatórios mais altos que acabam atrapalhando a nossa microbiota. Então você diminui a diversidade dos bichinhos que tem ali dentro, você aumenta os bichinhos, então as bactérias que produzem compostos inflamatórios que vão causar problemas no nosso corpo e você acaba dificultando a absorção dos nutrientes. Então, nutrientes necessários para te manter saudável, para te dar energia, tá? Então, cuidado com a frequência que vocês consomem esses ultraprocessados. Outro ponto muito importante, a maioria deles tem uma concentração altíssima de carboidratos refinados, né? Problema do carboidrato refinado, adivinha? Vai aumentar a tua inflamação novamente, né? O que seriam os carboidratos refinados? Então, aquele carboidrato que vai gerar um pico de insulina muito grande no corpo e um pico de glicemia consequentemente, tá bom? Esses picos de glicemia, além de causar inflamação, se a gente for escolher uma doença, qual que é a doença mais conhecida relacionada ao açúcar no sangue? A diabetes. Jojo, você quer dizer que pode sim predispor a eu desenvolver uma diabetes? Pode, tá? Porque você acaba criando o que a gente chama de resistência à insulina. Ou seja, você dificulta o trabalho da insulina, então de botar para dentro da célula o açúcar, né? Ela fica mais resistente a esse processo. Você não fica mais sensível ao trabalho dela, né? E aí você pode sim desenvolver uma bendita de uma diabetes, tá bom? O problema desse açúcar também é elevado, pode parar no seu fígado e aí você já tem os estoques de açúcar cheios, vamos colocar assim, ele vai converter em gordura, pode formar uma gordura tanto no próprio fígado, que é a famosa esteatose, como pode ir para os adipócitos e ganhar gordura onde não deve, né? Principalmente aquela gordura visceral na região da barriga, que também aumenta a inflamação. Outro problema desses ultraprocessados, a grande maioria tem quantidade de gordura saturada alta. Por quê? O que é gordura saturada? É aquela gordura
que vai aumentar a gordura visceral e que vai aumentar a inflamação. Interessante que você consuma gordura insaturada, ao contrário da saturada. Né? A saturada você vai encontrar nos ultraprocessados, você encontra, por exemplo, nas carnes vermelhas, você encontra nas frituras em geral, tá? Você encontra, por exemplo, naqueles doces que tem mais recheio, tá bom? Então evita esses alimentos. Outro ponto, eles são ricos em quem para poder ajudar a conservar? No sódio, né? Sódio a gente precisa? Claro que a gente precisa, né? A gente perde sódio principalmente pelo nosso suor, pela sudorese, mas o problema é a quantidade dele, né? Se você desequilibra esse sódio, você pode favorecer, por exemplo, o aparecimento de uma hipertensão arterial e aí você causar doenças cardiovasculares. Então tomem cuidado com esses alimentos, tá bom? João, mas eu tô sempre na correria, o que eu posso fazer? Gente, vocês precisam se organizar, tá? Para levar algo mais in natura, né? Então que você tenha mais compostos que vão te ajudar com a sua saúde a diminuir a inflamação. Qual que é outra questão com relação a esses industrializados, né? Eles têm pouca fibra, né? Qual a importância das fibras? Elas são os alimentos dos nossos bichinhos, das bactérias, que vão ajudar a gente na saúde, como eu já falei no começo do vídeo, né? E onde você vai achar esses alimentos? Surpresa! Ou nos alimentos onde nutricionista, os alimentos dos quais o nutricionista ama passar, né? Então, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, os integrais, tá? Então, você fica mais com esses alimentos que você vai ter uma saúde melhor, né? Então, aqui que eu posso levar de lanchinho? Leva uma fruta acompanhada de castanhas, tá bom? Ah, mas eu preciso de alguma coisa mais prática. Tá, você quer ir para o industrializado um pouco mais clean label, então que não seja um ultraprocessado? Então, por exemplo, pega um iogurte que tem dois ingredientes só, tá bom? Que é, por exemplo, o leite e o fermento, o leite e o lactobacilo. Ah, então, procura alimentos mais de clean label. Ah, mas fruta e castanhas, convenhamos que é bem tranquilo da gente levar, né? Ou mesmo de você fazer uma panquequinha para levar. É só você se organizar, tá bom, gente? Mas cuidado com esses alimentos, porque eles podem sim dar gatilho para N doenças, tá bom? Principalmente essas doenças de cunho inflamatório. Então a gente vai pegar as mais famosas, né? Então, síndrome metabólica, que é obesidade, diabetes, hipertensão, o próprio câncer, né, que vem também desse processo inflamatório mais alto, saúde cognitiva. Por que vocês acham que tem tantas pessoas hoje em dia que estão com a saúde cognitiva prejudicada? Fala, nossa, eu tô sempre, o meu foco, minha memória não tá legal. Ou mesmo que deu gatilho para, infelizmente, uma doença inflamatória neurodegenerativa, então para um Parkinson, para um Alzheimer, para uma depressão, para um TDAH, tá? Então, fica o mais in natura possível. Então, sempre eu dou uma dica que eu acho que é a dica de ouro para vocês. Desembale menos, descasque mais. Beleza? Me fale se vocês tiverem alguma dúvida aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, ativa o alerta para receber mais vídeos meus e curte o canal, tá bom? Beijinho para vocês!